Agora nós vamos falar do Simples Nacional, um regime tributário no qual micro e pequenas empresas podem ser enquadradas. É um regime simplificado, pois reúne 8 impostos. Quem vai nos explicar direitinho como funciona é o Gilson Strecha, da Exacta Contabilidade, ele que é também consultor da Conamp. Gilson, o que é o Simples Nacional? E quem tem direito? O Simples Nacional é um regime tributário. Hoje nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional, posso dizer que é a primeira regra tributária para a evolução ali do microempreendedor individual para a empresa de pequeno porte ou microempresário, né? Nada mais é do que uma junção, né, de 8 impostos numa única guia. Então, nessa única guia são recolhidos o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o COFINS, a Contribuição sobre o Lucro Líquido, o IPI, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, o Imposto Municipal, o PIS/PASEP, também a cota previdenciária patronal do INSS e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Todos esses impostos são recolhidos em uma única guia. Por isso que o nome é Simples Nacional. Eles simplificaram o regime de recolhimento desses impostos. E como é feito o cálculo do Simples Nacional? Pois é. Embora o próprio nome diga Simples Nacional, não é tão simples assim quanto parece. Tá? Você precisa inicialmente definir assim, como é que se calcula os impostos. A primeira coisa, a gente precisa verificar em qual tabela do Simples Nacional a sua atividade econômica se enquadra. São 5 tabelas diferentes, tá? Que são determinadas pelo CNAE, pelo Código Nacional de Atividade Econômica. Então, dependendo da atividade econômica que a sua empresa exerça, ela pode estar numa única tabela ou em até 2, 3 ou até 4 tabelas diferentes. E daí, cada um desses serviços vai ser calculado de acordo com a tabela correspondente do Simples. Olha, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas tabelas, mas antes eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Empreendedores que são MEI, quando começam a aumentar o faturamento, precisam se enquadrar em outro regime tributário. É nesse caso que eles acabam indo lá para o Simples Nacional. Mas tem outras opções também. Quando o Simples Nacional é considerado a melhor opção? Dependendo muito do volume de faturamento e a quantidade de funcionários. É isso que vai determinar o melhor regime tributário. Então, é imprescindível, viu, Juliana, quando o microempreendedor individual ele desenquadra, ele procurar um profissional contador para auxiliá-lo nessa migração. Porque pode ser que o Simples Nacional não seja a melhor opção. Talvez seja a melhor opção o lucro presumido, que é um outro regime tributário, ou o lucro real. Ou porque a carga tributária é mais baixa, né, porque o Simples Nacional nem sempre é uma carga mais baixa de impostos, ou porque talvez a própria atividade econômica que ele exerça, aquilo que ele presta de serviço, não permite ele se beneficiar do Simples Nacional. Ele automaticamente vai ter que fazer a opção ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real de recolhimento de impostos. Agora sim, vamos falar então das tabelas, Gilson, porque embora o Simples Nacional seja simples, nós sabemos que existem 5 tabelas diferentes de impostos. Como saber em qual tabela o seu MEI vai estar enquadrado? Pois é, então vamos lá. A primeira tabela do Simples, que a gente chama de anexo 1, ela atende inicialmente as empresas de comércio, lojas em geral. Ela começa com uma alíquota de 4%, empresas que faturam até R$180 mil anuais, e pode chegar até 19%, se o faturamento chegar até R$4.800.000 anuais. Então, tem uma escalada ali, né, de alíquotas. Começa com 4%, podendo chegar até 19%. Por isso que eu digo que o importante é que você contate um profissional contador para ver se o regime que você está adotando talvez não seja o ideal. Ele vai poder, com mais propriedade, te auxiliar nisso. O anexo 2, por exemplo, do Simples, ele atende às fábricas, indústrias e empresas industriais. Já nesse anexo 2, de modo genérico, ali, que atende às fábricas, às indústrias,
começa com uma alíquota de 4,5% e chega até 30%. A alíquota mensal de imposto sobe diretamente ao faturamento. Então, veja que se você abre uma fábrica, dependendo do número de funcionários, dependendo do faturamento, 30% do faturamento pode se refletir em impostos. Também nós temos lá o anexo 3, que atende empresas de serviços de instalação, reparos e manutenção. Também começa com uma alíquota de 6%, empresas que faturam até 180 mil, e pode chegar até 33%, empresas que chegam até um faturamento de 4.800.000. Depois nós temos o anexo 4, que atende aquelas empresas que fornecem serviços de limpeza, de vigilância, obra, construção de imóveis, serviços advocatícios, também uma alíquota de 4,5%, podendo chegar até 33% sobre o faturamento. E, por último, o anexo 5, que atende lá as empresas fornecedoras de serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia e outras atividades. Começa lá com uma alíquota de 15,5% e pode chegar até 30,5%. Então, é muita carga tributária, é muito imposto sobre o faturamento e são muitas regras que podem definir ali qual é o seu regime tributário. Qual é a orientação que eu poderia dar para você, microempreendedor ou empresário que já está numa empresa no Simples, né? É que submeta a sua empresa anualmente a um planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É verificar, de acordo com o status atual da sua empresa, volume de faturamento, atividades econômicas desenvolvidas e o volume de faturamento por cada uma dessas atividades, e também o número de funcionários, para definir qual o melhor anexo do Simples e para definir se o Simples é o melhor regime tributário. Na maioria das vezes, um estudo bem aprofundado indica até que você não pode ficar no Simples, porque a tributação vai ficar bem mais alta do que estaria se você estivesse no lucro presumido, por exemplo. Então, o ideal é você submeter a um estudo de planejamento tributário para não errar e pagar dentro da legalidade o menos imposto possível. Gilson, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações, orientações, como eu digo, sempre tão claras e objetivas para ajudar minuciosamente o nosso microempreendedor individual. Muito obrigada, Gilson, pela participação mais uma vez nesse nosso programa aqui, que é voltado para o microempreendedor individual. Conte sempre com a gente. Obrigada, Gilson. Até mais.